Early in the book of Judges, we were dealing with the story of Gideon. Gente, é para abrir suas Bíblias no livro de Juízes. E antes a gente estava falando da história de Gideão em Juízes. It's quite interesting, the book of Judges, because it is similar to YWAM. E o livro de Juízes é interessante porque é meio parecido com o Jocum. You have an informal tribal structure. A gente tem uma estrutura informal de tribos. And then God raises up people at different times. E Deus levanta pessoas diferentes em tempos diferentes. It's a bit messy. É um pouco bagunçado. In fact, it deteriorates into a kingdom eventually. E eventualmente ele deteriora para um reino. And you don't really get what God wants until the book of Acts. E você não consegue perceber o que Deus está querendo fazer até chegar no livro de Atos. Where in Acts 15, onde lá em Atos 15, you see the formation of a group of governing elders. Você vê a formação do grupo de anciãos que governam. And they are giving covering to a multi-generational entity. E eles dão cobertura para uma entidade multigeneracional. Which begins to telescope out into the future. Que se projeta para o futuro. And for 300 years, the church had no federation or hierarchy. E por 300 anos a igreja não tinha federação alguma ou hierarquia alguma. No congregation was over another congregation governmentally. Não tinha nenhuma congregação que era sobre alguma outra em termos governamentais. When you see, for instance, the old Apostle John. Por exemplo, quando você vê o apóstolo João velhinho já, he simply describes himself as an elder. Ele simplesmente se descreve como um ancião. He doesn't say the apostle. Ele não diz que ele é o apóstolo. He says the elder. Ele diz que ele é um ancião. And he's one of the elders at Ephesus. E ele é um dos anciãos em Éfesos. And you see him writing letters to send somebody to enter the conversation of a nearby congregation. E ele escreve cartas que ele envia através de pessoas para entrar na conversa em outras congregações. But God is the king. Mas Deus é o rei. Operating through the generations. Que opera através das gerações. And the fivefold gifting. E dos dons, dos 5 dons. See, the fivefold gifting is very dynamic. Porque sabe, esses 5 dons é algo muito dinâmico. It's creative. It brings change and progress. É criativo, ele traz mudança e progresso. But when God speaks through a prophet. Mas quando Deus fala através de um profeta. Or an exhorter says we must change and dial up these principles. Ou um exortador vem e diz a gente precisa mudar e modificar esses princípios. Or an apostle says we should pioneer in this direction. Ou um apóstolo diz a gente tem que pioneirar nessa direção. They didn't just say, "Oh, I think that sounds like God." Eles não simplesmente diziam, eu acho que isso daí está com cara de Deus. They would wait on the Lord as a plurality. Eles esperavam em Deus juntos. And then when they came to agreement, e aí quando eles chegavam num acordo, obrigado. Then they would seal that matter together. Aí eles selavam aquilo juntos. And you see that happening in Acts 15. E você vê isso acontecendo em Atos 15. Where Rabbi Shaul, the Apostle Paul, comes down from Antioch. Onde o apóstolo Paulo desce para Antioquia. You have this dramatic new development. E você tem esse desenvolvimento, essa coisa incrível que aconteceu, dramática. The Holy Spirit is poured out among the Gentiles. Que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. And the apostles there are acting like elders. E os apóstolos ali estão agindo como anciãos. They're not having a strategy meeting about pioneering a campaign. Eles não estão tendo uma reunião para estrategizar o pioneirar uma campanha. They're dealing about an issue of values that will affect all of the future. Eles estão lidando com uma questão de valores que vai afetar todo o futuro. So it's not the most apostolic person that speaks. Então não é a pessoa mais apostólica que está falando. It's not Peter. Não é Pedro que está falando. And of course Paul is being accountable. E claro que Paulo está se submetendo a isso. But it's Tiago, it's James. He's the one who says, "Okay, I hear you all saying this." Mas é Tiago que está falando, tá bom, eu estou ouvindo vocês todos falando isso. This is what we're going to do. E a gente vai fazer assim.
And we also read in the book of Acts E a gente lê também no livro de Atos that they had separated the role of the elders and the deacons. que eles tinham separado o papel dos anciãos e dos diáconos. Obrigado. One of those deacons was Stephen, E um desses diáconos era Estevão. and he really became the foundation layer E ele se tornou realmente um fundamento for so much that was to take place in the kingdom of God. de tanto que foi feito no reino de Deus. It was his death that was instrumental in Shaul's conversion. Foi a morte dele que foi instrumental na conversão de Saulo. If you read what Stephen said, he sums up all of Jewish history in a few paragraphs. E se você ouvir o que Estevão fala, na verdade ele resume em alguns parágrafos all Jewish history. Yeah. Toda a história judaica. Remember we were talking about the southern cone this Lembra que a morning? gente estava falando We were sort of going back and forth between the Roman times and today. falando dos tempos romanos e antigamente e hoje, desculpe. In a few paragraphs, Stephen does a lot more than that. Em alguns parágrafos, o Estevão faz muito mais do que isso. It's amazing, the É incrível. foundation that he had there. É incrível ver o fundamento que ele tem lá. And he dramatized that revelation with his own death. E ele dramatiza toda essa revelação com a morte dele. So we can never say that the deacons are less spiritual people. Então a gente não pode nunca dizer que os diáconos são pessoas menos espirituais. They have to have the same spiritual qualities. Eles têm que ter as mesmas qualidades espirituais. It's actually not talking about different types of people. Na verdade, não está falando de tipos de pessoas diferentes. It's talking about different behaviors and responsibilities. Mas está falando de responsabilidades e comportamentos diferentes. So sometimes in our life we are functioning in a deaconate role. Então, às vezes na nossa vida nós estamos nos comportando como um diácono. A gente está no But then we papel de take off diácono. that hat Aí a gente tira aquele chapéu and we go into a different kind of meeting e a gente entra numa outra reunião diferente, in which we are not administrating, we're not waiting on tables, na qual nosso papel não é administrar. A gente não we're not está stewarding time and servindo as resources. pessoas ou gerenciando tempo e recursos. We're not representing certain departments or positions. A gente of não authority. está representando certos departamentos ou posições de autoridade. So you have to do that to make the machinery of life operate. Sabe, porque você tem que fazer essas coisas para que a máquina da vida opere bem. But an eldership has a different function. Mas ser um ancião é uma outra função. So I never say the elders. Então eu nunca falo os anciãos. I say there was a gathered eldership. Eu falei que tinha um grupo de anciãos que se reuniu. That doesn't mean there are certain people who aren't called to accentuate that as the main role in their life. Isso não significa que não há um grupo de pessoas que foram chamadas para ter essa função mais acentuada nas suas We vidas. see both Peter and John refer to themselves as an elder as their primary identity later in life. Porque afinal de contas nós vemos Pedro e João mais tarde nas suas vidas se afirmando sua identidade como ancião. We're going to be very careful to see though that when Paul is appointing elders and he's talking to Timothy and Titus, Mas a gente tem que tomar muito cuidado de ver que quando Paulo depois está apontando anciãos como Timóteo e Tito, he's not talking to old experienced people. ele não está falando com todas as pessoas que têm boa experiência. In Titus, he's talking to people who have just come into the kingdom a few weeks or months previously. No livro de Tito, ele está falando com pessoas que tinham entregue sua vida a Jesus há poucos dias ou meses. He's trying to implement a practice. Então ele está tentando implementar uma prática ali. He's trying to demonstrate a spiritual principle. Ele está tentando demonstrar um princípio espiritual. Yes, the people have to be mature. Sim, as pessoas precisam If ser maduras. possible, the most mature people available. Possivelmente as pessoas mais maduras possíveis. Do the best you can with that, but that's not the point. Faça o melhor que você consegue com isso, mas esse não é o ponto principal. These are not people who've graduated from being deacons. Essas não são pessoas que se graduaram para serem diáconos. Obrigada. These are people who are going into this conversation at this time Essas são pessoas que estão entrando nessa conversa nesse tempo
understanding what the outcome is to be. Entendendo qual é o resultado que deve acontecer ali. It's to protect the work of the Lord É para proteger o trabalho do Senhor. through their loving unity, Através da sua unidade em amor, through the declarations that come out of that unity, através da declaração que sai dessa unidade, binding and loosing. de amarrar e de liberar. We have a circus going on over A here. gente tá um circo aqui desse lado, hein? Always entertainment in Brazil. Sempre tem entretenimento no Brasil. Just 10 minutes ago, I thanked Sal for standing with me with quiet support. Só 10 minutos atrás ele estava em pé comigo assim, né, dando suporte, assim, ficando bem But I quietinho. forgive you. Mas eu te perdoo, não tem problema. He's one of my greatest supporters in all Ele é this dos stuff. maiores. Except when he's been a big distraction. Ele me ajuda bastante, a não ser quando ele está sendo uma distração assim, mas tudo bem. Okay, back to the flow of Mas divine talk. voltando para o fluir da coisa aqui. So, he uses those two words, episkopos, presbyteros. Então ele usa essas duas palavras, episcopos e presbíteros. Acho que é. Presbyteros, the circle of the mature, O presbitério é o círculo de maduros, de pessoas maduras, and episkopos, the idea of covering. e episcopos é essa ideia de cobertura. See, this is the same guy who wrote Ephesians 6. He knows about spiritual battle. Esse é o mesmo cara que escreveu Efésios 6. Ele conhece batalha espiritual. The teaching is all a continuum, you see. E esse ensinamento na verdade, é uma continuação. The same guy talks about principalities and powers and the armor of God and all O that mesmo stuff. cara que está falando de principados e potestades, de armadura de Deus, todas essas coisas. So there needs to be a circle of parental people. Então precisa haver um círculo de pais. That means parental in attitude. Isso quer dizer ter uma atitude paternal ou maternal. It means that they have come to agreement and they're exercising a spirit of adoption toward Quer others. dizer que eles chegaram numa unidade de entendimento e eles estão indo em frente com essa atitude. I was out at the swings a few minutes ago, Eu estava ali nos balanços uns minutos atrás and 3 of you walked up and you were having a conversation about Mission Adventures. e 3 de vocês chegaram perto e estavam conversando sobre Mission Adventures. And so we just gathered right there and we began to pray into that. E a gente juntou ali onde a gente estava e a gente começou a orar sobre isso. That's it. It's that simple. É isso aí, é simples assim, At every level of life. em todos os níveis da vida. Are you in a marriage with kids? Você é casado, tem filhos? At some point, come and quiet your heart before the Lord as a couple. Em algum ponto, pare e aquiete seu coração juntos diante do Senhor. Build an altar of worship. Invite the Lord's presence. Montem um altar de louvor e encontrem a presença de Deus. And mutually submit to one another and to God. E se submetam um ao outro mutuamente e a Deus. And one or the other might say, I hear this from the Lord. E um ou outro pode dizer, eu estou ouvindo isso aqui de Deus. And most of the time we just go, oh, that's cool. E a maior parte do tempo a gente pode dizer, isso But é legal. if we have the voice of God in our meetings, Mas se a gente ouve a voz de Deus nas nossas a reuniões, word of counsel, word of wisdom, word of uma vision, palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, uma palavra de it becomes whatever. cheap to us. It becomes? Cheap to us. Acaba se tornando uma coisa barata. It's the tickling of our ears. É meio que fazendo uma coceirinha no We are ouvido só. stimulated by the experience of God speaking in our meetings. A gente é estimulado pela experiência de Deus falar nas nossas reuniões. But to be biblical, we need to tremble before the word of the Lord, Mas para ser bíblico, nós precisamos tremer diante da palavra do Senhor and we need to judge it. e nós precisamos Now, julgá-la. that doesn't mean deciding if somebody is, very accurate in their ministry or not. That's not Agora, what that means. isso não quer dizer julgar se essa pessoa está sendo bem acurada ou não. Não é isso que está falando. Because any word that comes through any individual is just part of a bigger picture. Porque qualquer palavra que vier através de qualquer indivíduo é simplesmente parte de uma coisa maior. So that means it is always short of the whole counsel of God. Então, dessa forma, sempre está faltando o conselho total de Deus ali. That's why we're talking about Acts 15. Por isso, é isso que a gente está falando em Atos 15. We don't know how many days they met, A gente não sabe quantos dias eles se but reuniram. they were deeply listening to one another. Mas eles estavam ouvindo mesmo um ao outro. And then it became evident to James that they were now finding harmony.
E aí se tornou claro para Tiago que eles estavam agora encontrando essa harmonia juntos. There's 6 strings on a guitar. Tem 6 cordas num violão. And you can listen there, and when you come into tune, E sabe que você pode ouvir quando está afinado. not till you get to that point can you then take a C or a D or G and you can play a song. Só quando você chega naquele ponto que você pode tocar um dó, um si, um ré e a música soa bem. And so there was that point where Tiago says, okay, we have the words, and we have the tune, and we have the lyrics. Então, foi só nesse ponto que Tiago pôde olhar e dizer, tá bom, tá certo, nós temos a música e nós temos a letra dessa That's música. what the Apostle Paul wanted on Crete. É isso que Paulo queria em Creta. See, you can have this going on in your marriage. Sabe, você pode ter isso acontecendo dentro do seu You have a casamento. decision to make about your children's education. Por exemplo, você tem uma decisão que você precisa tomar a respeito da educação dos seus This filhos. school, that school, Essa escola, aquela escola. maybe that church school costs a lot of money. Sabe, talvez essa escola ali custe dinheiro demais. Maybe God's wanting to pioneer a whole thing on the base. Talvez Deus queira que a gente pioneire uma coisa na base. And your wife is agitated about it. E a sua mulher está inquieta com isso. Or you've got some faith for that, but she's not listening. Ou você tem fé para isso, mas ela não está ouvindo. This can go on and on for months. Isso pode continuar por meses e Your child's meses. future is at stake. E a questão aqui é o futuro do seu filho. It's just conversation, Isso é só conversa. and you're reporting to each other stuff you think God is saying, E vocês estão falando um para outro coisas que vocês acham que but it Deus needs está to come falando. together and be sealed. Mas precisa ser juntado e selado. Unless there's that establishment of agreement, E a menos que seja estabelecido um you acordo, cannot delegate assignments to other people. você não pode delegar tarefas para outras pessoas. We're not even free to act as individuals out from that union. A gente não pode nem agir como indivíduos saindo se não houver essa união. We keep offering this little thing, A gente fica oferecendo essa coisinha pequena but then we aqui. go away with an uncertain mandate. Mas aí a gente sai dali com um mandato meio incerto. So this is what God means by eldership. Então é isso que Deus está querendo dizer quando Ele fala de It's not anciãos. about a new political structure about who are going to be the elders. Não é uma questão de estrutura política de quem é que vai ser o novo If there are ancião. some people that we call elders, Se há pessoas que a gente chama de anciãos, is that they are to be an exaggerated picture of operating in that way. então eles precisam ser uma figura exagerada de operar dessa In forma, order to demonstrate a universal principle. para poder demonstrar esse princípio universal. So at that point in YWAM International, there are 7 of us. Então, agora, nesse ponto, em Jocum Internacional, nós temos 7 de nós, assim. And we're somewhat fragile. E é uma coisa meio frágil ainda. We have Tom, who had recently had a heart attack. Por exemplo, a gente tem o Tom, que recentemente teve um ataque do coração. And Ian with cancer. E o Ian, que teve câncer. And even the strong, handsome ones. E até mesmo esses fortes e bonitos. Jim and Lynn, they couldn't show up for the last meeting. O Jim e o Lynn não puderam estar lá na última reunião que a gente teve. So there was only 3 of the 7 who were there when we had the meeting in Mexico. Então, só tinha 3 dos 7 que estavam lá quando a gente teve a nossa última reunião no México. But God was He was trying to show us something very important. Mas Deus estava tentando mostrar algo muito importante para nós. See, if we are a group of delegates, Sabe que se nós somos um grupo de delegados, a legislative body like senior senators, um corpo de legislação como senadores sêniores, then there's a constituency attached to each one of those. It's a power thing. então tem como é que chama isso em português? Não é Constituição. Tem um corpo de leis, tem uma constituency. Yeah. Hã? Não, é uma outra coisa, mas o que eu me lembro é outra coisa. Mas, de qualquer maneira, cada um tem a sua esfera de influência, de pessoas, sua linha que você influencia. So, for instance, if you are the senator from Sao Paulo, Por exemplo, se você é o senador de São Paulo, and you're not coming, well, no one will represent Sao e Paulo. se você não estiver vindo, então ninguém vai representar São Paulo. If you're the delegate for the trade unions and you don't come, well, you've got to find somebody else. Se você é o delegado, a pessoa que é o responsável pela parte das uniões de trabalhadores, e você não vem, não tem ninguém representando eles. Because it's all about power and entities that are being Que é acaba sendo uma coisa de poder das entidades que estão representadas ou não. Now,
That's okay at a certain level. Tudo isso daí funciona a um certo nível. Have a heads of departments meeting at the base in the morning. Por exemplo, é como se os líderes de departamento da base estão se juntando todo de And the manhã. guy who's talking about transport E tem um cara falando de transporte, should be the guy who knows about e transport. o cara que está falando de transporte devia ser o cara que entende de Now, transporte. you can have a move of God in that meeting too. Você também pode ter um mover de Deus naquela reunião. And revival might break out of the, planning about the food and the budget. E quem sabe o reavivamento pode aparecer no meio da reunião de organizar a logística de comida e todas essas coisas. But that group also has to get certain things done. Mas esse grupo também tem que fazer algumas coisas acontecerem It mesmo. has to be businesslike. Say it again. It has to be businesslike. E precisa ser uma coisa de negócios. So when only 3 of us showed up in Mexico, Então, quando só 3 de nós aparecemos nessa reunião no we México, could see all the rest of them looking at us. a gente podia ver todos os outros olhando pra gente, So I assim, guess this eldership thing's not working. falando, acho que esse negócio de ancião aí não tá funcionando muito bem, né? You're all looking a bit old and fragile. You're not even showing up. Vocês estão tão velhinhos e frágeis que não conseguem nem aparecer aqui. So I pointed that out to God. Então eu mostrei isso pra Deus, né? Falei pra Deus, ó, I said, "What do you think, Lord?" o que você tá pensando, Deus? Qual a sua ideia? And he reminded me of his gentleness. E ele me lembrou da gentileza dele, The value of the grandparents is not their actions. It's not their work. Porque o valor dos avós não são as suas ações, o seu trabalho. It's not their labor. Não é o trabalho que eles It's not fazem. even their presence. Não é nem mesmo a presença It's deles. their quality of their relationships one with another. Mas é a qualidade de relacionamento que eles têm um com os outros. And all you need is a quorum. You just need a representation of that generation. E tudo que você precisa é da representação the representation of this? Of that generation. Dessa geração. Think of Exodus 17, the scripture we keep using. Por exemplo, pense em Atos 17, Atos 17. Exodus 17. There's only 3 of them. Êxodo, desculpa, baguncei os livros. Moses- Êxodo 17, que está lá em Moses, Moisés, Aaron and Hur. Arão e Aaron. Here. Yeah, Moses, Quem? Aaron, and Hur. Ur. Ai, Ur. desculpa. Perdi. Moses, Aaron, and somebody. Moisés, Arão e mais um cara lá. The point is O ponto é that even if it's just 3, que mesmo que sejam só 3 get down to pessoas, that basic unity that's at the foundation of all things. a gente vai para aquela unidade que é a fundação de todas as coisas. There's a lot of stuff in the Bible about 3. Tem muitas coisas na Bíblia a respeito do número 3. So probably 3 is minimal, Então acho que 3 é mínimo, né? O número mínimo. and 12 is probably getting a bit to the outside E of it. 12 é meio chegando no limite, assim. But somewhere in there, God's going to take care of us Mas em algum ponto ali, Deus vai tomar conta da gente. as we form and reform and form and Quando a reform, gente forma e reforma e forma e reforma. mostly informally. A maior parte disso feito informalmente. So we had an elders meeting at the swings Então a gente teve uma reunião de anciãos lá perto dos balanços. for about 7 minutes. Por 7 minutos, mais ou menos. It was as authentic as any meeting I've ever been in. E foi tão autêntico quanto qualquer outra reunião que eu já tenha participado. And we transacted stuff in the Spirit. E a gente fez coisas no espírito. But first of all, we had to look at each other as how do we feel about each other? Mas primeiro de tudo a gente teve que olhar um para o outro e dizer como é que a gente se sente a respeito um So do I looked outro. at these 3 guys with my Spirit, Então eu olho para essas 3 pessoas com o meu espírito and I just thought, yeah, these are wonderful men. e eu pensei, eu gosto dessas pessoas, são I muito got them legais. talking a minute about stuff, and I listened. E eu ouvi eles, a gente começou a conversar e eu só fiquei ouvindo. I just love them. I thought these are wonderful, mature men. E eu gostei deles e eu pensei, esses Clothed homens são with homens humility. maravilhosos, maduros e cheios de humildade. I looked at my son Davi, who I trust, and he loves these guys. E eu vi o meu filho Davi, em quem eu confio, e ele ama esses caras And também. then I have a long personal history with Mission Adventures. E aí eu tenho pessoalmente uma história muito longa com o Mission The Adventures. people who founded that are part of they're my spiritual children. So As pessoas que fundaram esse ministério são meus filhos espirituais, então I feel an authority because of that love. eu sinto uma autoridade por causa desse amor. So all the ingredients were there. Então todos os ingredientes estavam ali.
we just recognize the invisible, most important person in our conversation. A gente só reconheceu a pessoa invisível mais importante na nossa conversa, That the Lord Jesus, Emperor of the universe and founder of King's Kids, que o Senhor Jesus, fundador do universo e o fundador de King's Kids, he was out at the swing set just before this meeting. ele estava bem ali, pertinho dos balanços, logo antes da nossa reunião. Where 2 or 3 are gathered in my name. E onde 2 ou 3 estiverem juntos no meu nome. See, we always imagine some people in the catacombs with a candle when we give that Sabe, scripture. quando a gente fala esse versículo, a gente sempre imagina umas pessoas nas catacumbas segurando uma vela. Assim, And né? it's true at that level. E é verdade nesse nível. But it is also linked to the idea of loosing blessing into the earth. Losing what? Loosing, binding and loosing. Yeah. On Yeah. in the what in the earth? It's, yes, into Sorry. the earth. I'm missing a word here. Anyways. When 2 or 3 are gathered perdi. together, Yes. it is linked with the idea of our exercising authority, not just Okay. surviving. The authority, okay. Anyways, Yeah. desculpa, gente. Mas é uma questão, tá ligado com essa coisa de você, tá muito mais ligado com essa coisa de você liberar as coisas na terra aqui. Now, I want to do this together before we get any further. Então, eu queria fazer isso com a gente juntos antes da gente continuar. I want us to have little circles of prayer for a couple of minutes. Eu queria que a gente se juntasse em círculos, em grupos, por uns Remember minutos. the last illustration I gave you this morning? Lembram-se da última ilustração que eu dei para vocês hoje I've de got this manhã? week of prayer and fasting, right? Que eu lembro daquela semana que eu orei e jejuei, né? Which is very unusual and weird for me to be doing that. Que é uma coisa muito estranha. Não é normal eu fazer isso. I don't want anybody here to get the wrong impression. Eu não quero que ninguém aqui tenha essa impressão That John errada. Dawson is a godly fasting guy. Nossa, o John Dawson é tão de Deus, assim, ele jejua e ora tanto. Highly unusual, believe me. Isso, de verdade, gente, isso quase nunca In acontece. fact, what happens to me when I fast, Na verdade, o que acontece comigo quando eu I got this jejuo, massive revelation about how unspiritual I am. na verdade, eu tenho altas revelações de como não espiritual eu sou. That's basically what that's all about. Na verdade, é isso que acontece. I find that if I have recently been to a churrascaria E eu já descobri que faz pouco tempo que eu tive numa and churrascaria I'm in a comfortable chair watching soccer, e eu tô sentado numa cadeira bem confortável side- assistindo futebol my side is winning, e o meu lado que tá vencendo o jogo and you come up to me, e você chega perto de mim, I will have all the fruits of the Spirit. eu vou ter todos os frutos do Espírito. I will be patient and kind and loving. Eu vou ser paciente e bondoso e amável. But if you begin to take away those other elements, Mas se você começa a tirar esses outros elementos aí, especially the food, especialmente a comida, it's pretty horrible. eu fico bem So- terrível. That's what was happening that week. Então é isso que estava acontecendo nessa semana. It wasn't that I was going around like some new laser of divine authority. Não é que eu não estava andando por aí como se eu fosse um laser de autoridade divina. When that guy called me, it was like a burden. E quando o cara me ligou, foi meio que, ai, que coisa. And I just said, oh God, I need now to get wisdom for some other person E eu clinging falei, to my ankle. ai, agora eu vou ter que buscar a Deus por sabedoria por um cara que fica grudado no meu pé. Have you ever felt like that? You're going through life, Já sentiram você está andando pela vida e alguém está assim grudado? various staff and needy people clinging to E your tem os ankle. seus obreiros e esse bando de povo cheio de necessidade grudado no seu pé. And remember what the Lord did. The Lord rebuked me. E lembrem-se do que Deus fez. Ele me admoestou He says, this time, don't ask me for wisdom. e disse, dessa vez não me peça por sabedoria. Agree in prayer Concorde em oração and speak with authority. e fale com autoridade. And the next day it was resolved. E o dia seguinte resolveu isso. Now I believe God has left a whole bunch of things unresolved Agora, eu creio que Deus deixou muitas coisas sem serem resolvidas in your life until right now. na sua vida até agora. Because He wants to illustrate something. Porque Ele quer ilustrar alguma coisa. Because the real teaching of this conference is not the teaching. Porque, na verdade, o ensino nessa conferência de verdade não é o ensinamento. It's whatever story we get out of this week personally. Mas é a história que a gente tira dessa semana, pessoalmente, cada um de nós. All right, so everybody stand up. Então, todo mundo fica em pé. Okay? If Então there's tá. nobody else from your team, Se não tem mais ninguém da sua equipe,
Or, just sort yourselves out for a few minutes and find agreement with somebody involved in that thing that you're dealing with. Encontre alguém que está nessa situação com a qual você está lidando. See, I know Encontre alguém com quem você pode concordar. Many of these issues are, we got transition in Angola, A right? gente tem muitas transições acontecendo. Okay, we've got that formation of a second generation of eldership. Tem a formação dessa segunda geração de anciãos. With Johan and Jeanette, Think Com of o some of Johan the e a things that Janete, por I've exemplo. mentioned. We need wisdom and a breakthrough in relation to Rio. A gente precisa de sabedoria e acontecer alguma coisa em relação ao Rio. We got this wonderful, great big property right here, A gente tem essa propriedade aqui enorme and it's huge, exciting potential. e tem muito potencial e é muito empolgante. But now, a whole lot of stuff is going to happen now. Mas um monte de coisas precisa acontecer agora. And so, it's like marrying and having a whole lot of children. Now there's a whole lot of work involved. É meio assim como você se casar e ter um monte de filhos, e aí tem um monte de trabalho que se envolve. We know when it comes to Mission Adventures and King's Kids, E nós sabemos que em relação a Mission Adventures e King's Kids, we have national strategies and they are born and they are beautiful. nós temos estratégias nacionais e elas nasceram e elas são lindas. But King's Kids needs to be reanimated and multiply at a faster rate. Mas King's Kids precisa ser reanimado e se multiplicar numa taxa mais alta. And Mission Adventures needs to gain its unique momentum and really be understood and take off. E o Mission Adventures precisa ganhar momento e ganhar velocidade e realmente sair do chão. So, this room is full of people Então essa sala aqui está cheia de pessoas who, just like Gideon, que são que nem Gideão, have come to a point where what happens next has to be God. que você chegou num ponto que você sabe que o que for acontecer daqui para frente tem que ser Deus. You know what could happen, Você sabe aquilo que poderia acontecer and you got faith for it. e você tem fé para isso. But all you got is what you got, Mas tudo que você tem é o que você tem aqui. and you absolutely know you don't have enough. E você sabe, certamente você não tem o suficiente. Good. Que bom. We know through the story of Gideon that means we're at a good place. Nós sabemos que pela história de Gideão que esse é um bom lugar para se estar. But now we need to find agreement with somebody, don't we? Mas agora a gente precisa encontrar precisa concordar com alguém, junto com Now, alguém. we're not going to track all of that this afternoon, you see. Agora a gente não vai, We're not going to transact all of a that gente this não vai afternoon. conseguir fazer tudo isso acontecer só nessa tarde. But I believe we can do something dynamic right now. Mas eu creio que a gente pode fazer algo bem dinâmico agora. Even if you are alone and you find that, there is not the people with you that would be appropriate to what you're carrying. Mesmo que você esteja sozinho e você não tenha pessoas que você acha que é apropriado ajudar você, né, concordar com essa coisa que você está At carregando, least find someone who loves you. pelo menos encontre alguém que ama você. And, don't go to somebody who really thinks you're a pain in the butt. Agora, não procure alguém que acha que você é um pé, né, que você é um chato. Through whom God is working the refiner's fire. Alguém que Deus está usando para assim refinar você no fogo. Go to a safe person. Procure alguém and just seguro. say, I need to pray this out. Dizer, Can eu I preciso orar por obtain your isso. agreement, E eu preciso da sua concordância. Okay, get on with it. Get Então loud. vão. Pray stuff. Say stuff. Okay, Então tá. back to the book of Judges, Voltando ao livro de Juízes, chapter 17. capítulo 17. Okay, we're just going to read this passage. A gente vai ler essa passagem, capítulo 17 de Juízes. Okay, you read 17 through to verse 5. 1 through 5. 17, 1 through 5. Então, gente, eu vou ler aqui Juízes, capítulo 17, 1 a 5. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: Os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: Bendito do Senhor seja o meu filho.
Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão, dedico esse dinheiro ao Senhor para o meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e os deu a Ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses e fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Go down to verse 7. No versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Down to 13? You read 5 already? Yeah, I did. Yeah, you good. Okay, 5 and 6. Okay. E o 6 ali? No, I didn't. Yes, I read 5 and then I read 7, you said. Oh, I was saying going down to 7. Tá. Yeah. Desculpe. Naqueles dias, no versículo 6. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Versículo 7. So 7 or not? we think about if YWAM does not have a big governing headquarters. Então vamos imaginar, se Jocum não tem um quartel-general de governo, de liderança. People telling us what to do all the time. As pessoas estão sempre dizendo o que a gente tem que fazer. We're thinking, for instance, when we have a complexity like YWAM Curitiba, 8 different ministries. Por exemplo, a gente tem, aqui em Curitiba, em Jocum Curitiba, a gente tem uma complexidade, são vários ministérios. Remember again, when we're running an institution, we need strong leadership. E lembrem-se novamente que quando a gente está liderando uma instituição, a gente precisa de uma liderança forte, Which is very directive. que tem que ser bem diretiva. We're not contradicting that at all. A gente não está contradizendo isso. But we're saying in the apostolic community, the broad numbers of us with many different ministries and agendas. Mas a gente está falando na comunidade apostólica, os grandes números de nós, cada um com seus ministérios e seus planos. We could be like this, verse 6. A gente pode ser muito como esse versículo 6. No king and every man doing what is right in his own eyes. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. We could end up being just in a system of religious entrepreneurs. E a gente pode acabar virando um sistema tipo homens de negócios religiosos. No different than people in business. Nada diferente de homens de negócios. You know, like when someone buys a franchise, Sabe como, por exemplo, quando alguém compra uma franchise? like a certain pizza restaurant, you Como know, um restaurante de pizza, por with exemplo, national advertising. que tem propagandas nacionais. It's valuable. Isso é valioso isso. We use the name of YWAM, Então a gente usa o nome de Jocum and we believe in those values, e a gente acredita nesses valores. but basically we're just doing things opportunistically. Mas basicamente a gente está fazendo as coisas oportunisticamente. Let's look at verse 7 and see a story Então vamos olhar no versículo 7 e ver uma história which is a danger for all of our people in que é YWAM. um perigo para todos nós em Jocum. Okay, read 7 through 12. Tá, versículo 7. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Yeah. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Now this is a strange story, isn't it? Agora, essa é uma história muito estranha, né? Think about this issue of language. Pense nessa questão de língua. Look, he says Olha lá, ele diz assim, in verse 10, no versículo 10. Micah says, dwell with me and be a father and a priest to me. Pensa aqui, Mica diz: fica comigo e ser como pai e sacerdote meu. But later on, it said he dwelled in his house and he became like one of his sons. Mas depois, mais para frente, diz que ele morou na casa dele e foi como um dos seus filhos. In verse 11. No versículo 11. So what this guy was, he was a religious professional, Então, o que esse cara era? Ele era um profissional religioso,
And this other man, he had an enterprise, a household and a property. E esse outro homem tinha como fosse um negócio. Ele tinha a casa dele e a propriedade. You see, it's easy for us to look at the Catholic relationship with the Portuguese Empire, for instance. Sabe, é fácil para a gente ver o relacionamento da Igreja Católica com o Império Português, por exemplo. Say that's the civil religion. E dizer, essa é uma religião civil It's misrepresented the name of the Lord. que não está representando bem o nome do Senhor. But they don't really fear God. Eles não temem mesmo a Deus. They're just taking the glory of the Creator and adding it to try and get success for their Eles só enterprise. estão tirando a glória do Criador e adicionando coisas para eles mesmos serem bem-sucedidos. So it's easy for us to see that fault as Protestants and as Então, Pentecostals. é fácil para nós, como protestantes e como pentecostais, ver essa coisa errada na Igreja Católica. But what's kind of provoking about this scripture is that we often see ourselves as like the Levites. Mas o que nos provoca aqui nesses versículos é que muitas vezes a gente se vê como os levitas. We see the school of the prophets A in the gente Old vê Testament no Velho Testamento a escola dos profetas and the Levites e os levitas and the whole thing of being sent ones, missionaries sent out, e essa coisa toda de sermos enviados, os missionários que são enviados, all the finances of YWAM. as finanças de Jocum. We often theologize that by referring to the Levites of the Old Testament Muitas vezes a gente teologiza isso nos referindo aos levitas no Velho Testamento. because that's what the New Testament does. Porque é isso que o Novo Testamento faz. And so, again, it's like our discussion about idolatry. Então, é como aquela discussão sobre idolatria que a We gente might be estava. able to see clearly a compromise in the culture somewhere else. A gente pode ver muito claro que a cultura se comprometeu de forma errada em algum outro lugar. So this young man has gone through a DTS, Então, esse homem, esse jovem aqui, passou por uma ETED, and he says, he just says, I want to stay wherever I might find a place. e ele diz lá, eu quero ir morar num lugar onde eu encontrar. It says that in verse 8 Fala lá no versículo 8 and in verse 9. e no versículo 9. I'm going to stay wherever I might find a place. Vou ficar onde melhor me parecer. Now, we desperately, deeply need to avoid modeling that. Agora a gente precisa desesperadamente evitar modelar esse tipo de coisa. If we are senior leaders, we cannot be opportunistic and reactive. Se nós somos líderes sêniores, a gente não pode ser oportunista. Posso sugerir não usar sênior, Sim. ser velho. Se somos líderes superiores ou... Certo. Líderes maduros, talvez? São líderes de peso, na verdade. Então tá bom, líderes de peso. So we are yielding our rights. Yielding our rights. Então nós estamos abrindo mão dos nossos direitos. We're not an elite within a profession making our way toward greater Então success. nós não somos uma elite dentro de uma profissão indo por um certo caminho. This is particularly important when God gives us honor, and we have a great deal of it after 52 years. Isso é muito importante quando Deus nos dá honra, e depois de 52 anos nós temos bastante honra. And think of the people driving onto the property yesterday, Pense nas pessoas que estavam entrando aqui na propriedade ontem, coming and seeing the big tent. vendo aquela tenda enorme, That's a beautiful piece of land. sabe? É um lugar lindo. It's amazing to own that much land there in an urban zone. É muito legal de ter aquele tanto de terra no meio de uma cidade. You could expect a big piece kind of out on the edge like this property. É fácil você esperar um lugar desse grande como um lugar meio fora do centro da cidade, como esse It's aqui. amazing some of the assets that God has given you Mas é incrível de ver os bens que Deus tem dado para vocês. in the different properties that are around Curitiba. E nas propriedades em volta de Curitiba. How do they look at the story Como é que eles olham para essa as they história? watch us? Porque eles estão observando. We have got to be very careful to tell the true story. A gente precisa tomar muito cuidado para contar a história verdadeira. If it isn't told, Porque se ela não for contada, they will just assume it happened a certain way. as pessoas vão imaginar que aconteceu de uma The certa enemy maneira. will interpret the silence, and he is a liar. E o inimigo vai interpretar o silêncio e ele é um mentiroso. If we don't tell them
we had no power to do this, they will assume we did have some Se special a power to do gente, this. se a gente não falar para eles que a gente não tinha poder nenhum de fazer isso acontecer, eles vão imaginar que a gente tinha todo o poder para fazer isso If we acontecer. don't tell them what happened, they are not imagining 3 people in a combi. Se a gente não contar para eles o que aconteceu, eles nunca vão imaginar 3 pessoas dentro de uma Kombi. They go, oh, this YWAM, you know, there's thousands of them. Vão falar, nossa, essa Jocum tem They go here, they milhares go there, they deles. buy properties, look, Eles it's vão amazing. lá, eles compram as coisas grandes, não sei o quê. Nossa, que legal. Must be nice. Deve ser bom, né, esse negócio. Yeah, É, I think I'll be a Levite. acho que eu vou ser um levita. Acho que eu decidi ser You know. levita desse jeito. I'm going to work the angles too. Eu também vou trabalhar nesse negocinho aí. You know, like that guy Jimmy. Look at that. Que nem tipo o Jimmy. Olha aquele cara, pô. What is that? The White House over there? Isso You daqui, know? por acaso, é a Casa Branca lá? Must be nice. Deve ser bom, né? Look closely. Olha mais perto. It's more like the White House after a severe bombing. Parece mais com a Casa Branca depois de ser bombardeada. So understand, we are facing a different set of temptations Então entendam que agora a gente está enfrentando tentações and a different diferentes set of responsibilities. e responsabilidades diferentes. And one of the best ways we can protect each other E uma das melhores maneiras que a gente pode is proteger uns to aos tell outros each other's story. é contar uns aos outros as histórias. It's very awkward to explain yourself. É muito complicado ter que explicar as suas ações a si mesmo. But see, part of eldership is this thing of these gifts of friendship where we really know each other. Mas sabe que parte dessa coisa de ser ancião é esse dom da amizade, onde a gente entende mesmo uns aos You outros. can't say that you love somebody if you don't know their story. Se você não pode dizer que você ama alguém se você não conhece a história We dela. have people sitting in churches for years, they have no idea really who the people are around them. As pessoas sentam na igreja por anos e não têm a mínima ideia de quem são os que estão em volta deles. We never want to have that happen in YWAM staff, E a gente nunca quer que isso aconteça entre os where obreiros we de see Jocum. ourselves as just the functions and gifts. That's a good guy. He does his job well. Como a whoever gente, he is. essa coisa de ver a pessoa, não ver a pessoa, mas ver as funções e os dons dela. Ah, esse cara é bom porque ele faz o trabalho dele muito bem. Now, you can't have an intimate relationship with everybody. Agora, você não pode ter um relacionamento íntimo com todo So you've mundo. got to receive the inheritance that God gives you. Então, você precisa receber a herança que Deus dá para Jesus você. said, Jesus fez isso. what did he pray in John O 17? que ele orou em João 17? Father, Pai, all those you gave me are here, todos aqueles que você me deu estão aqui, except one. menos um. So he was obviously speaking of the 12 and Judas. Então, ele estava, obviamente, falando dos 12 e Judas. It wasn't that Jesus didn't love the 70, you know, the 120 in the upper room and the multitude. Não é que Jesus não amava os 70 que foram ou os 120 que estavam lá naquela sala, It's because he had the limitations of a human body. mas ele tinha as limitações do corpo He had humano. to live a little life, just like you and me. Ele teve que viver uma vida pequenininha, que nem a sua e a minha. So when I come into Curitiba, for instance, Então, por exemplo, quando eu chego em Curitiba, there are certain of you that are very special to me. tem alguns de vocês que são muito especiais para mim. And, you know, I don't know what to do about that. E eu não sei o que fazer com isso. I can't have the same history over again, you Eu know? não posso... I can't have what? The same history over again. Eu não posso ter a mesma história de novo. And so some of you, you have a long history with. Alguns de vocês eu tenho uma história longa de amizade. And, you know, my heart is full. E o meu coração tá cheio. And, you know, I'm just a little person like you. E eu sou uma pessoa pequena que nem você. That's what's happening with those 7 people. É isso que está acontecendo com aquelas 7 pessoas. Lauren, Darlene, O Lauren, a Darlene, and Jim and Tom, e o Jim e o Tom, and Ian and Lynn. Did I get everybody? Yeah, that's e o it. Ian e o Len. Acho que eu falei todos aqui. So it's not, don't look at that group and go, you know, that must be the best leaders we have. Então, não olhem para esse grupo e pensem, nossa, esses devem ser os melhores líderes que a gente tem. No, it's just that our story evolved a certain way. Não, mas é só que a nossa história se desenvolveu de uma certa Lauren maneira. and Darlene were North Americans. O Lauren e a Darlene são You know, their norte-americanos. first language was English. A primeira língua deles é inglês. They speak French and Spanish also. Eles também falam. You know, it's so the circles of friendship evolved a certain way. Mas os círculos de amizade se desenvolveram de uma certa forma. We can't apologize for that. Não dá para pedir desculpas por isso. So what that presented to us
was a senior group of people which is, it's not culturally and linguistically balanced. Então, o que isso apresentou para a gente é um grupo de pessoas que não é culturalmente nem linguisticamente equilibrado. Should we deconstruct that? Será que a gente devia desmontar isso? And, have a Puerto Rican female Ou então, e aí tem que ter uma mulher and a porto-riquenha Khoisan from Namibia, e alguém da tribo Khoisan da Namíbia, a Chinese and somebody from the Arctic um Circle. chinês e alguém do Círculo Ártico. Yes, that actually would be wonderful Sim, isso seria maravilhoso de ter. if our story had given us that. Se a nossa história tivesse dado isso pra gente, esse But grupo de those pessoas. people would have to move through 50 years finding each other. Mas essas pessoas teriam que através de 50 anos se encontrar Through victory and humiliation, por vitórias e humilhações, forgiveness, perdoar, all that stuff. todas essas coisas. As people been married for a long time are valuable. Porque por isso que pessoas que são casadas há muito tempo sabem que isso é valioso. A young couple 6 months after the wedding, you're watching, Um jovem com 6 meses, um casal jovem 6 meses de casado estão lá And de then the olho. first baby, how are they going to do now? Eles ficam olhando, e agora? O que eles vão fazer? She's probably in postpartum depression. O casal mais velho fica olhando para o mais novo. Acho que ela So he's deve going to estar have an em unhappy 6 months. depressão pós-parto. Aí acho que ele vai ficar meio tristinho por uns 6 meses também, You pelo know, jeito. In the world without Jesus, they go off and get a girlfriend at that E point. no mundo sem Jesus, na verdade, o cara acaba saindo e arrumando And uma she feels namorada. betrayed, and the seeds of bitterness happen right there. E ela se sente traída e aí as sementes de amargura são And then the são child feels semeadas. responsible somehow. E a criança sente que é At responsável some um pouco. intuitive level, there's the whole pattern of the normal. Então, sabe, todo esse padrão normal. So when you look at a couple at 60 or 70 and they just adore each other. Então quando você vê um casal que tem 60 ou 70 e eles amam um ao Oh, outro, that's a rare treasure. nossa, esse é um tesouro There's raro. a few of those in each church. Tem poucos desses em cada igreja. And when those teenagers are looking across that congregation, E quando os adolescentes estão olhando pela congregação, that's where they get hope. é ali que eles pegam esperança. That's why they desire the gift of family. É aí que eles desejam o dom da família. Even with this massive divorce rate, Mesmo com essa taxa de divórcio super alta, even with all the difficulties in their own relationships, mesmo com todas as dificuldades nos relacionamentos deles mesmos, because the schoolyard is a war zone of envy. porque schoolyard is A war zone of envy. porque a escola é uma zona de guerra, de inveja um do outro. Just one family like that Só uma família assim can give hope to thousands. pode dar esperança para milhares. And so we have evolved in a certain way. Então nós nos desenvolvemos de uma certa maneira. And, it's the Brazilian part of the story, actually, that has become very dramatic and prominent in Youth of the Mission. E sabe que essa história, a parte brasileira da história que se tornou dramática e que aconteceu dentro de Jocum. So this is not really a Brazilian problem. It could well be a problem of the other parts of the world. Na looking at verdade, youth. então, esse não é necessariamente um problema brasileiro, mas pode ser também um problema de outras partes do So mundo. probably we need to have a whole series of conferences Então, provavelmente a gente deveria ter uma série de conferências in various corners of the world em vários pontos do mundo to receive the grace and the comfort of the Lord. para receber a graça e o conforto About do this issue Senhor. of the Brazilians taking over everything. Dessa questão dos brasileiros que tomam conta de tudo, tomam o mundo. But we see here in this story Mas a gente vê aqui nessa história the fickle nature of this kind of religious professionalism. a natureza instável desse tipo de profissionalismo Because religioso. when we go to the next chapter, Que quando a gente vai para o próximo capítulo, we see that a tribe came along, a group of people who from the tribe of Dan. a gente vê que um grupo de pessoas da tribo de Dan chega. And in verse 1 it says they were seeking an inheritance for themselves to live in. E disse aqui no versículo 1 que eles buscavam para si uma herança em que habitar. And they come to the house of this guy, E eles chegam na casa desse cara, and they see his Levite, e eles veem o levita dele, who has an ephod. que tem uma estola. Remember Gideon's ephod? Lembra da estola de Gideão? So he's all dressed up, he has the gear. Então ele está lá todo arrumadinho, está todo com a roupa certa.
But there's also this little relationship. Mas também tem esse relacionamento. Remember all the people trying to get their daughters to marry Gideon? Lembra de todas aquelas pessoas que estavam tentando fazer Gideão casar com as suas filhas? So they would have some kind of soulish connection that would protect them. Para elas terem algum tipo de conexão de alma que protegeria eles? So they go, oh, this guy Micah, he's got it covered, you know? Aí eles olham e falam, nossa, esse cara Mica, pelo jeito, tá bem ali, né? He's got some idols. Ele tem uns ídolos, He's got an ephod. tem uma estola sacerdotal, He's got a real priest. e ele tem um sacerdote de verdade. We need that. A gente precisa disso. They just go and they just steal the whole thing. E eles vão lá e roubam tudo. And I call it a thing, not a person, E eu estou chamando isso de uma coisa, não uma pessoa, because it's kind of a religious technology that they want. porque o que eles queriam era uma tecnologia religiosa ali. This is how the civil religion is born. É assim que nasce a religião civil. And, you know, the interesting thing to me E a coisa interessante para mim is that this young Levite goes along with them willingly, é que esse levita vai junto com eles de bom grado, and then Micah follows down the road and he protests. e Mica chega, vai atrás dele e protesta contra isso. And they just basically say, back off or we'll kill you. E eles dizem para ele basicamente, sai daqui senão a gente te mata. You say, well, that's not modern Christianity. Aí você diz, mas isso não é cristianismo moderno. Yes, it is. We hire talent all the time. Sim, é verdade, é assim, porque a gente contrata talento o tempo todo. We have institutional competitions for talent, A gente tem competições institucionais para o talento and we threaten one another. e a gente ameaça uns aos outros. It's actually quite normal. Na verdade, é bem normal. Verse 27. Versículo 27. Then they took what Micah had made and the priest who had belonged to him, and they came to Laish, to a people quiet and secure, and struck them with the edge of the sword, and they burned the city with fire. Então, 27. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada e queimaram a cidade. And there was no one to deliver this people because they were far from Sidon. E não houve ninguém que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom. Verse 30, and the sons of Dan set up for themselves the graven image. E no versículo 30, os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. So, this is like the story, what happened 500 years ago. Então, isso daqui é que nem aquela história que aconteceu há 500 anos atrás. You know, the conquistador and the priest. Sabe, os conquistadores e os sacerdotes, Now, they were often in conflict, muitas vezes eles estavam em conflito. but there was a primary allegiance to the royal state and you know, there was this conflicting agendas that were taking place there. Mas havia uma aliança primária que eles tinham com aqueles que eram com a realeza. E, na verdade, tinha meio que um conflito de interesses aqui. And wherever this took place, the indigenous people of the world greatly suffered. E onde quer que isso tenha acontecido, os povos indígenas daquela área sofreram grandemente. And we're just finding our way out from that terrible thing 500 years later. E 500 anos depois, a gente só está conseguindo agora dar uma saída dessa coisa. I remember being inspired to be a missionary by the story of the 5 young Americans Eu lembro que o que me inspirou a entrar em missões foi a história dos 5 jovens americanos who were killed reaching the Auca Indians. que foram mortos tentando alcançar os índios Aucas. And then more recently, we've been in conversation with those very families. E mais recentemente eu conversei com os membros que sobraram dessas famílias. So I had that dream when I was 12 years old. I've had a calling of being a missionary. Então eu tive esse sonho quando eu tinha 12 anos. Recebi esse chamado de ser missionário. And most Kiwis, they went into Papua New Guinea. E a maioria do pessoal da Nova Zelândia foi ser missionário em Papua Nova Guiné. Or Irian Jaya.
ou o Irian Jaya. And so it was like the Amazon, and there was a lot of people who died. Então aquele lugar era meio como a Amazônia e teve muitas pessoas que morreram ali. And so that was the kind of heroic picture that I had in my childhood. Então essa era a ideia heróica que eu tinha quando eu era criança. But when I went to university, Mas quando eu fui para a universidade, I got some kind of understanding of the world of the 1960s. eu entendi um pouco melhor o mundo nos anos 60, That I was an English-speaking white male Anglo-Saxon Protestant. que eu era um homem branco que falava inglês, protestante e anglo-saxão. And I was a male, E eu era um homem. totally uncool. Totalmente não era legal isso. And it occurred to me to say to God, E aí eu pensei de dizer para Deus, you understand what's going on, Deus, você está entendendo o que está acontecendo aqui? My people groups had so much power and privilege and stuff. O meu povo, o povo da onde eu venho teve tanto privilégio, tanto poder, tem tanta coisa For 400 years. por 400 anos. And we're not too popular right now. E sabe, a gente não é muito popular agora, não. And the big thing happening now is all these nations coming into independence. E a coisa que mais legal que está acontecendo agora é todas essas nações que estão ganhando a independência, Like Kenya, Malaysia. que nem o Quênia, a Malásia. What we really need Sabe, o que a gente precisa mesmo is Puerto Rican females. são mulheres porto-riquenhas. Cool stuff like that. Sim, pessoas, coisas legais assim. Or at least someone looks like Che Guevara, Ou pelo something menos like alguém que tem uma cara de Che Guevara, sei And lá. God didn't go, oh my goodness, E Deus não fez, ai, 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 what was I thinking? o que eu estava pensando? You are totally right. Você está totalmente certo. You go out looking like that, Você sair olhando com essa cara que você tem, speaking that language, falando essa língua aí, from that country, desse país, you just have to humble yourself and apologize all the time. você vai ter que se humilhar e pedir desculpa o tempo And we todo. can't have that, can we? E não dá para a gente fazer desse So jeito, you né? go and go fishing. Então tá bom, vai pescar, vai. I got to report to you that is not what happened. Eu preciso dizer para vocês que não foi isso que aconteceu. I suggested to God that should happen, Eu sugeri para Deus que isso deveria acontecer. but He just sort of smiled. Mas ele só deu um sorrisinho. Yeah, actually, you will What? go everywhere and humble yourself. Aí ele falou, na verdade você vai mesmo se humilhar e pedir desculpa para todo mundo mesmo, But pelo that mundo actually afora. is the power of the kingdom. Mas na verdade esse é o poder do reino. We need to teach our children that missions Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que is missões powerful é poderosa. when we approach the next people group through our shame, not through our glory. É mais poderosa quando a gente chega para as pessoas ou para os grupos de pessoas com a nossa vergonha e não com a nossa glória. Now, I'm only 60, but I remember in my childhood we had medical missions. Agora, eu só tenho 60 anos, mas eu me lembro de quando eu era criança, que quando a gente, das equipes que saíam com equipes médicas, They were helping some parts of Argentina. que estavam ajudando umas partes da Argentina. That would never happen now. Isso nunca aconteceria agora. That would be an insult. Isso seria um insulto. We had an earthquake in Turkey about 18 years ago, 18 anos atrás, a gente teve um terremoto na Turquia. and they would not accept help from surrounding countries E eles não aceitavam de jeito nenhum ajuda de nenhum dos países em volta. because, they felt self-sufficient. They were a modern nation. Porque eles se sentiam autossuficientes. Eles são uma nação moderna. It has to get pretty bad before we open the doors to help, Tem que ficar muito feias as coisas para a gente abrir as portas para receber ajuda. like what happened in Banda Aceh, Como o que Indonesia. aconteceu em Banda Aceh, na Indonésia. So, this is the generation we're training. Então, essa é a geração que a gente está treinando. They have to go out in the power of love. Eles têm que sair no poder do amor. They have to demonstrate in their teams the diversity of identities in unity within YWAM. E eles têm que demonstrar dentro das suas equipes a diversidade e a unidade que tem dentro de Jocum. And so we have the generations, Então, aí a gente tem as gerações, we have the cultures and languages. tem as culturas e línguas. I mean, it's amazing where you have been. E é incrível aonde vocês já tiveram. I was just asking her at the break, her story. Eu estava perguntando para ela a história dela durante o intervalo. West Africa, África Ocidental, but not Portuguese speaking. mas West Africa. não a parte que fala português. And then we got Italy thrown in there. E aí tem Itália jogado junto aí. And, you are amazing to me. Vocês são incríveis para mim.
The diversity that you carry A diversidade que vocês carregam, of where you have laid down your life. de onde você derramou a sua vida. And then as you come in that diversity to a place of union, E quando você vem dessa diversidade para um lugar de unidade, you become a prophetic picture to the world. você se torna uma figura profética para o mundo. What does the world most long to see? O que é que o mundo mais quer ver? Relationships that are working. Relacionamentos que estão dando certo. When they go to a fantasy movie, Quando eu vou para assistir um filme de fantasia, it's about someone who fell in love and stayed together. a história de um casal que se apaixonou e ficou junto. It's about something that works. É de algo que deu certo. Leadership with integrity. Liderança com integridade. A government that brought peace. Um governo que trouxe paz. If they don't have anything to believe in, Se eles não têm nada em que acreditar, then they might as well just die. eles podem é só morrer mesmo. And their education system tells them they're just, mammals. E o sistema de educação diz que eles são simplesmente mamíferos. But that's not that dangerous to our cause. Mas isso não é tão perigoso para a nossa causa. We have something far more powerful than philosophical arguments and stuff about evolution and all that. Porque a gente tem coisas muito mais poderosas do que essas ideias e argumentos de evolução e todas essas coisas. If you love one another, they will know that the Father sent me. Se vocês amarem uns aos outros, eles vão saber que o Pai enviou vocês. So, Então, Lord, deliver us Deus nos livra from religious professionalism. do profissionalismo religioso. We come before you, Lord, Nós viemos diante de Ti, Senhor, with all these new temptations. com todas essas novas tentações. We have a university. A gente tem universidades. We've got all kinds of interesting courses that we can teach. A gente tem todos esses tipos de cursos diferentes, interessantes que a gente pode ensinar. The young people love our media courses. Os jovens amam nossos cursos de mídia. They love stuff about filmmaking and communications and photography. E eles amam as coisas sobre filmes e fotografia e montar filmes e coisas de mídia. We can see that. A gente pode ver isso. But we enthrone you as Lord. Mas nós te entronizamos como Senhor. We're going to follow you and not a trend. E nós vamos buscar a Ti e não buscar uma moda. We know there are many winds, not just of doctrine, Nós sabemos que há muitos ventos, não só ventos de doutrina, but the pictures of success we see in different parts of Youth of the Mission. mas as ilustrações de sucesso que a gente vê em várias partes de Jocum. So when we look at something like Mission Adventures, Então, quando a gente olha para algo como Mission Adventures, we don't want to look at it like a business owner thinking about a franchise. a gente não quer olhar para ela com os olhos de um homem de negócio pensando num franchise. We enthrone you, Lord. Nós te entronizamos, Senhor. Help us to navigate YWAM. Nos ajuda a navegar a Jocum. We don't want to be leaders who are like franchise holders, Nós não queremos ser líderes que são donos de franchises, who are trading with young people. que estão trocando coisas com os jovens, Say, come into Youth of the Mission because it's legal. It's really. dizendo, entra na Jocum porque é muito legal. We don't want to say, come to our university because now we are getting the Global Accrediting Association and all this stuff. Que a gente não diga para as pessoas, entra na nossa universidade porque agora você vai ter o crédito global de universidade. We were protected in those first 30 years. Deus, nós fomos protegidos naqueles primeiros 30 anos. We had that stigma of Christ. A gente tem os estigmas de Cristo. There's no way to avoid it. Não tem como evitar Well, isso. people said, what do you do? Quando as pessoas dizem o que você All we faz, could really say was we follow Jesus. a gente pode dizer, eu sigo Jesus. We do evangelism. A gente faz evangelismo. And they use a bad word, proselytize, about that. E eles usam uma palavra ruim, proselitismo. Well, whatever they call it, we're going to do it. O que quer que eles chamem isso, nós vamos fazer. We commit ourselves again tonight Nós nos comprometemos novamente hoje de noite to tell a simple story de contar uma história simples. that Jesus rescued every one of us. Que Jesus salvou a cada um de nós.
that it's not just the Creator God, que não é só o Deus Criador, it's God revealed in Jesus Christ, mas é Deus revelado em Jesus Cristo, who came among us at a point of human history, que veio e entrou, veio no nosso meio, naquele ponto na história humana, among the Jewish people, entre os judeus, who revealed himself through the Word of God. que revelou a si mesmo através da palavra de Deus. See, sometimes we can even distance ourselves from the Bible Sabe, porque às vezes a gente pode até se distanciar da própria Bíblia, because it's so honest. porque ela é tão honesta. It's got guys with a lot of wives, it's got slavery, it's got all of this stuff. Tem homens com várias mulheres, tem escravos, tem todas essas coisas. Because the people in the Bible are not the heroes, only God is the hero. Porque as pessoas na Bíblia não são os heróis, Deus é o herói. And God was approaching each generation where they were right then. E Deus estava chegando para cada geração, aonde eles estavam. We are not superior to our ancestors. Nós não somos superiores aos nossos ancestrais. Last night we celebrated the fact that we are the fruit of their labor. E ontem de noite nós celebramos o fato de que nós somos fruto do trabalho deles. We face in a different way the temptation to distance ourselves from Jesus. E de forma diferente nós encaramos as tentações de nos distanciar de Jesus. May God give us great authority in the world of education Que Deus nos dê grande autoridade no mundo de and educação, arts and entertainment artes e entretenimento and in government. e no governo. May God put some of our children in the military, Que Deus coloque alguns dos nossos filhos entre os militares, the police, na polícia, the transport no systems, sistema de transporte, engineering, engenheiros, and may they shine in those roles. e que eles brilhem nesses papéis. But above all else, Mas acima de tudo, we identify with Jesus, nós nos identificamos com Jesus. not a separate and superior culture called Christianity. Não numa cultura separada e superior chamada cristianismo. Certainly not YWAM. Certamente não na Jocum. But with Jesus as he lives, Mas com Jesus, à medida que ele vive, we know how he lives now nós sabemos como ele vive agora, because of the way he walked among us 2,000 years ago. por causa do modo como ele andou entre nós 2000 anos atrás. Full of patience and gentleness and love. Cheio de paciência e gentileza e amor. He did not allow a power structure to be built around E him. ele não permitiu que uma estrutura de poder fosse erguida ao redor dele. In losing everything, he gained everything for us. E perdeu tudo que ele ganhou por causa de nós. All right. Certo. You know, in 2 Kings chapters 1 through 5, Em 2 Reis, capítulo... chapters 1 through 5. 1 through Capítulos 5, 1 a 5. there's an interesting picture of what we're going through. Tem uma figura muito interessante do que a gente está passando. We began with that thing of, administrators and their temptation to consult Beelzebub. A gente começou com aquela ideia, aquela do administrador e a sua tentação de consultar Beelzebu. But then it goes into the story of Elisha and Elijah. Mas aí entra na história de Elias e Eliseu. So you're dealing with two generations and spiritual leadership. Então a gente está lidando aqui com duas gerações de liderança espiritual. And it's not a formal thing. There's no king and hierarchy and all that sort of stuff. E não é uma coisa formal, não tem rei ou hierarquia, essas coisas assim. It's just this guy, Elijah, É só esse cara, Elias, and the hand of the Lord came upon him. e a mão do Senhor veio sobre ele. And then the guy who comes after him, Elisha. E aí Eliseu, que vem depois dele. Now, God was being the king, right? Agora, Deus estava sendo rei, certo? How did he manifest his kingship? Como é que ele manifestou a sua... Well, Israel had a story. Seu reinado? Israel had a story that they remembered. Israel tinha uma história que eles se lembravam. It was told from grandparents and parents to the children. Era contado dos avós, dos bisavós para os avós, dos avós para os pais, para os filhos. And they particularly did it through feasts and ceremonies. E eles faziam isso particularmente através das festas e cerimônias. Like Purim, when they remembered the story of Esther. Como Purim, quando eles lembravam a história de Esther. Or the Passover, where they remembered what happened in Ou a Egypt. Páscoa, que eles lembravam o que tinha acontecido no Egito. So a lot of it was oral learning and it was dramatic demonstration
Então, muito disso era um aprendizado oral e essa demonstração dramática com as festas. But there was also an educated class called scribes, and Mas- they were stewards of the Word of God. Mas também tinha uma classe bem educada, que eram os escribas, que eles eram os mordomos da palavra de Deus. And the priests and the Levites. E os sacerdotes e os levitas. But there was still another category of people, Mas tinha uma outra categoria de pessoas, highly unusual. muito You diferentes. never knew who Você- they would be. Você nunca conseguiria imaginar quem eles seriam. And they represented more than anything the sovereignty of God as the King of Israel. E eles representavam mais do que qualquer outra coisa a soberania de Deus sobre o povo de People like Israel. Deborah and Barak, Pessoas como Débora e Baraque, or Gideon that we were just reading about. ou Gideão, que a gente está lendo aqui. The people would be crying out in their private homes and farms. As pessoas estavam clamando a Deus nas suas casas e nas suas And fazendas. God would answer by the birth of a child. E Deus respondia através do nascimento de um bebê. Happens all the way through the scripture. Acontece isso nas escrituras about inteiras. The dramatic ones like Moses. A gente sabe dos mais dramáticos, como Moisés. But that's also the description of the beginning of Jeremiah's ministry. Mas essa também é a descrição do começo do ministério de It Jeremias. still happens today. Ainda acontece hoje. So you don't know when a child is conceived what their significance is going to be. Então você não sabe quando uma criança é concebida qual é a significância But then all of a significativa que isso vai sudden they ter. appear on the stage Mas de repente eles aparecem no palco, like Elisha does in this story. como Eliseu aparece nessa So história. let's look at the dynamics. Então vamos olhar a dinâmica daqui Because do if we're not negócio. going to be institutional and we're not going to have kings and headquarters, Porque se a gente não vai ser institucional, não vamos ter reis e quartéis generais, God's going to do it like this story. Deus vai fazer desse jeito aqui, como essa história. Chapter 2 of Kings. Versículo 2 Second de Kings. 2 Reis. And it came about when the Lord was about to take up Elijah by a whirlwind to heaven that Elijah went to Elisha from Gilgal. And Elijah said to Elisha, "Stay here, please, for the Lord has sent me as far as Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you." Então, versículo 1. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. So Elijah is the visible public ministry. Então, Elias é o ministério visual, público, o ministério público que você consegue ver. And Elisha is his servant. E Eliseu é um servo. It says he poured water on his hands. Diz que ele derramava água nas mãos de Elias. He was just like Gehazi, that guy later on in the story, Ele era como Geazi, o outro cara na outra história, who didn't become a mighty prophet que não se tornou um profeta poderoso because of that deal that he did with the Syrian king. por causa daquela história dele com o rei da Síria. So that's a cautionary tale, but this is a redemptive tale. Então, aquela é uma história para ensinar uma coisa para a gente não fazer. Esse daqui é uma história redentora. Let's look at verse 4. Vamos ver o versículo 4. And Elijah said to him, "Elisha, please stay here, for the Lord has sent me to Jericho." But he said, "As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you." Disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. It happens a third time. E aconteceu uma terceira Verse vez. 6. Versículo Elijah 6. said to him, "Please stay here, for the Lord has sent me to the Jordan." And he said, "As the Lord lives, and as you yourself live, I will not leave you." So the two of them went on up. Disse-lhe, pois, Elias, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Now, why is the Bible giving all this elaborate detail? Agora, por que a Bíblia está dando tanto detalhe nisso? God's showing us something about the nature of relationship between these two Deus and the impartation of anointing between generations. Deus está nos mostrando um pouco desse relacionamento, os detalhes do relacionamento desses dois e essa coisa de impartir. Existe isso em português? Agora inventaram a palavra, então tá bom. Essa coisa de impartir a sua unção de um para o outro. Now, most everybody in church Então, mas a maioria das pessoas na igreja understands
the concept of Elijah's mantle coming on Elijah. Eles entendem essa ideia do manto de Elias sendo passado para Eliseu. That dramatic moment we're about to read about. Aquele momento dramático que a gente está lendo aqui. We use that quite commonly. A gente usa isso, é uma coisa meio comum. But I want you to see the dynamics here. Mas eu quero que vocês vejam a dinâmica do negócio aqui. It reminds me of the conversation between Ruth and Naomi. Isso me lembra um pouco da conversa entre Ruth e Noemi. Remember, Naomi says to Ruth, "Go back to your own people." Noemi diz para Ruth, volta para o seu povo. And her sister does that. E a irmã dela faz isso. But Ruth says, Mas a Ruth disse, "Where you die, there I will be buried. aonde você morrer, ali vão me enterrar May também. nothing but death part you and me." Que nada, a não ser a morte, me separe de ti. So she's not just in a polite relationship. Então ela não está simplesmente num relacionamento, sendo utterly- boazinha no relacionamento. She's given to Naomi. Ela se entregou mesmo para Noemi. Even when Naomi is saying, "Go back," Mesmo quando Noemi disse, vai embora, She will not go volta, back. ela não vai voltar. and this is what Elisha receives from Elijah 3 times here. E é isso que Elias recebe de Eliseu aqui, 3 vezes. That's very interesting because when you first look at this, you think, what? He's being disobedient. Isso é uma coisa muito interessante, porque você olha e fala, mas ele estava sendo desobediente. But no, it was the passion of loyalty and commitment. Mas não, isso era a paixão da lealdade e do compromisso que ele tinha com He Eliseu. deeply understood the character of his father in the Lord. Ele entendia muito bem o caráter de pai no Senhor. Maybe he thought Elijah wanted to protect him from something, Talvez ele pensou que Elias queria proteger ele de alguma coisa. to protect him from the experience of his own death. Proteger ele da experiência da morte dele. But he says, no, I'm going to be with you. Mas ele disse, não, eu vou estar lá com você. I was with you through your confrontations, with the powers of darkness. Eu estava lá com você quando você confrontou os poderes da escuridão. Of course, he didn't know that Elijah was going to get caught up into heaven. Agora, claro que ele não tinha nenhuma ideia que Elias ia ser levado para o céu. He just knew that the person he loved was facing death, which is terrible. Ele só sabia que a pessoa que ele amava ia enfrentar a morte. Isso é horrível. There's grief in death. There's loss in death. Tem dor na morte, tem perda na morte. There's not much dignity to it. Não tem muita dignidade nisso. It's the kind of thing we do want to hide. É o tipo de coisa que a gente quer mesmo esconder. We want to go off quietly. A gente quer sair devagarinho. But he says, no, I will be with you. Ele falou, não, eu vou com você. And so then we see this persistence produces a question that comes from Elijah. E aí a gente vê que essa persistência provoca uma pergunta que vem de Elias. Elijah said to Elisha, "Ask what I shall do for you." Elias falou para Eliseu, então me pergunte o que você quer Verse receber. 9. Before I Versículo am taken 9. up. Peço-te pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti, ele diz para Eliseu. And Elisha said, "Please let a double portion of your spirit be upon me." E Eliseu disse, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Now let's think of this thing of a double portion. Agora vamos pensar um pouco nessa coisa da porção The dobrada. way we commonly use that phrase, and particularly in a Pentecostal way, O jeito que a gente normalmente usa essa frase, especialmente no modo pentecostal, we think of it as a doubling of power, a gente pensa nisso como como poder dobrado, as an increase of the display of signs and wonders or power over the demonic. como um aumento do poder de demonstração contra os poderes demoníacos e das Say, trevas. "My, that guy has an anointing. Fala, nossa, aquele cara tem uma He's unção. got a double portion." E ele aí ganhou porção But dobrada. understand what that phrase meant in its original cultural context. Mas a gente precisa entender o que aquela frase estava significando dentro desse contexto If cultural. we go back and look at Deuteronomy, Se você olhar para Deuteronômio, the oldest child had a double portion. o filho mais velho tinha uma porção dobrada. Because if the progenitor died, if the father died, Porque se o progenitor morresse, se o pai morresse, the oldest boy was to be a father figure and take care of everybody else. o mais velho tinha que ser uma figura paterna e cuidar de todo o resto. So to have a double portion
Então, ter essa porção dobrada, actually meant to take on the responsibility to care for everybody. na verdade, queria dizer que você estava tomando para si a responsabilidade de cuidar de todo mundo. It takes on an entirely different meaning Tem um sentido totalmente diferente aí than somebody wanting to increase in their personal ability to minister. do que alguém querer aumentar a sua habilidade pessoal de ministério. Verse 10, and he said, you have asked a hard thing. Versículo 10, ele diz, dura coisa pediste. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you, but if not, it shall not be so. Porém, se me vires quando eu for tomado de ti, assim vai acontecer. Mas se não me vires, isso não vai acontecer. Now, remember we talked about the people of Israel trying to give their daughters to Gideon so they could create that alliance? Lembra que a gente estava falando do povo de Israel entregando as filhas para Gideão para fazer essa aliança? We're always trying to guarantee our own future. A gente está sempre tentando garantir o nosso próprio futuro. For figuring out how the system works Ou descobrir como é que funciona o sistema, at a human level. num nível humano. Don't do that with YWAM. Não faça isso com Jocum. We shouldn't have a system and we shouldn't be trying to figure out how it works. A gente não deve ter um sistema e a gente não deve ficar tentando descobrir como é que ele funciona. It is enough to have security in our Heavenly Father. É suficiente ter segurança no nosso Pai Celestial. This new generation is the same as the first generation, Essa nova geração é a mesma coisa que a primeira geração, who had childlike faith and listened to the voice of God and went out in obedience. que teve uma fé como de criança e ouviu a voz de Deus e andou em obediência. We have only begun to begin. A gente só começou a começar. We've only begun to begin in Curitiba. A gente só começou a começar em We Curitiba. look comparatively successful in Brazil, A gente parece bem sucedido aqui no Brasil but that's only when we comparativamente. compare ourselves with other organizations and ministries. Mas o que acontece? When we compare ourselves with other Mas organizations quando a and gente se ministries. compara com outras organizações e ministérios, Not when we compare ourselves with the unfinished task. isso é legal quando a gente faz isso, mas quando a gente se compara com quanto ainda falta ser feito. So Elijah could not say to Elisha, you are going to receive the mantle. Então Elias não podia dizer para Eliseu, você vai receber esse And we manto. cannot promise anybody anything. E a gente não pode prometer nada para ninguém. The Bible says in Psalm 75, promotion does not come from the east or the west, but from the Lord. A Bíblia diz no Salmo 75, a promoção não vem do leste ou do oeste, mas vem do Senhor. So it's a mystery who God will use Então é um mistério quem é que Deus vai usar and how he will use them. e como ele vai usar essa pessoa. And that is never revealed through a system. E isso nunca é revelado através de um sistema. God is wild and free, Deus é selvagem e livre, and all the children of humankind are his children. e todos os filhos da humanidade são seus filhos. He is the head of the church, the head of the human E ele é o family. cabeça da igreja, o cabeça da He família raises humana. up and he puts down. Ele levanta e ele derruba. Blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. And so even though this man Elisha had been a faithful, loving, wonderful servant, Então, mesmo que esse homem, Elias, tivesse sido um homem bom e fiel, e um servo fiel, Elisha says, if I'm taken from you, it shall be so, but if not, it shall not be so. Elias diz que se eu for tomado de ti, vai acontecer, mas se você não me vê, isso não Then vai it came acontecer. about as they were going along and talking, that behold, there appeared a chariot of fire and a horses of fire, which separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind to heaven. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E So the- Elias subiu ao céu num redemoinho. So the sign was fulfilled. Então, o sinal foi cumprido. His eyes were open and he saw what happened in the unseen realm. Os olhos dele foram abertos e ele viu o que estava acontecendo no mundo He knew his invisível. request would be granted and he would have a double portion. E ele sabia que o pedido dele seria que ele ganharia o pedido dele e que ele receberia essa dupla porção. But what was actually happening in his emotions? Mas o que estava acontecendo na emoção dele? Verse 12, and Elisha saw it and he cried out, my father, my father. E o que diz aqui no versículo 12: E vendo Eliseu, clamou: Meu pai, The chariots of Israel and its horsemen.
carros de Israel e seus cavaleiros. So the first thing was the agony of separation. Então a primeira coisa foi essa agonia da separação. The beauty of his love for his friend and father figure. A beleza do amor dele pelo amigo dele e essa figura de pai dele. And yes, also, there's chariots of E fire. também, sim, claro, a carruagem de fogo. So it shows us the nature of relationship between these two people. Então isso mostra a natureza do relacionamento dessas duas It was a pessoas. familial relationship. It was that of father and son. Era um relacionamento familiar, como um pai e filho. We talk far too much about leadership. A gente fala demais de liderança. That's a narrow word with a limited meaning. Essa é uma palavra muito curta com um significado muito We have whole pequeno. books about it and all kinds of stuff. Que mesmo com todos esses livros que a gente já escreveu a We always need respeito, to check ourselves and think, are we being motherly or fatherly? a gente sempre precisa checar conosco mesmo e pensar, será que eu estou sendo paterno ou materno com essa pessoa? Are we acting toward people with that holistic, loving ambition for their future that a Será parent would? que eu estou olhando para as pessoas e lidando com elas com essa atitude holística de bem-estar que um pai ou uma mãe teriam com o seu filho? Do we have that quiet sense of a special assignment, Será que eu tenho aquela sensação de uma coisa especial nessa pessoa? of responsibility? Uma responsabilidade especial para ela? You know, that's what Johanna and Jeanette are dealing with right now. Sabe, é isso que o Johan e a Janete estão fazendo agora. You know, they're really world Christians. Na verdade, eles são cristãos do mundo inteiro. They have their home country there in Holland where they're heroes. E eles têm lá o seu país de origem, que é a Holanda. The Children at Risk courses have had great impact in India. O curso deles de resgate e restauração tiveram um impacto muito grande na Índia. People like me invite them to Kona. As pessoas como eu já convidaram eles para virem a Kona. And we say, oh, here we have our big property. It's in the Hawaiian Islands. This would be nice, wouldn't it? E aí a gente diz, olha, a gente tem uma propriedade bem grande aqui numa ilha bem no meio do Havaí, vai ser bem legal, ó. I would love to have them here with us in Kona. So. Eu ia amar ter eles lá em Kona comigo. But I realize if that ever were to happen, Mas eu percebo que se isso algum dia acontecer, there's no way that they could abandon and sever their relationship. não há maneira alguma que eles podem those abandonar people e in Belo cortar os relacionamentos deles com You as pessoas cannot em Belo Horizonte. abandon that which is born to you. Você não pode abandonar aquilo que foi nascido de você. Well, then, are we stuck? Então, nós estamos presos aqui? On that basis, Jim and Pam could never come here. Se fosse assim, então o Jim e a Pam não podiam de But jeito this nenhum is vir an para cá. amazing generation. Mas essa é uma geração incrível. We have the old evangelical culture of sailing ships. A gente tem a velha cultura evangélica dos barcos à vela. 4 years on the field and 1 year of furlough. 4 anos no campo e 1 ano de descanso, de volta em is casa. born in 1960. Mas a Jocum nasceu em First 1960. generation of commercial aviation. A primeira geração da aviação comercial. And now, here we are 52 years later. E agora aqui estamos, 52 anos depois. And we got Facebook and all this stuff. I mean, the immediacy of communications and transportation is E a amazing. gente tem Facebook e todas essas coisas e a imediatidade. You can go without leaving. A imediatividade sei lá, o imediato o imediatismo da comunicação e de todas essas coisas que estão acontecendo agora. You can go without leaving. Você pode ir sem sair do lugar. You don't need to sever relationships. Você não precisa cortar relacionamentos. You need to constantly redefine the expectations within those relationships. Você tem que constantemente redefinir a expectativa dentro desse relacionamento. Change job descriptions. Mudar a descrição do seu trabalho. Make sure the institutions are running well. Ter certeza que a instituição está andando certo. Delegate real operational authority. Delegar autoridade operacional real. But then the kids need to know they have those grandparents. Mas aí as crianças, os filhos precisam saber que eles têm esses avós. That, you know, Moses, Aaron, and Hur, they're up the mountain watching. Sabe? Moisés, Arão e Ur estão lá em cima da They montanha love each other. They're observando. holding up the rod of authority. Estão lá segurando a tocha da autoridade. Where are they right now? I don't know. I'll check on Facebook. Onde que eles estão? Não sei, deixa eu ver no Facebook onde é que eles estão. You see, but they are with us. You see. Sabe, mas eles estão conosco. It's that we are exercising a spirit of adoption. Nós estamos exercitando esse espírito de adoção. It's very different than the marketplace. E é bem diferente do mercado aí. Somebody worked in a bank for several years. Alguém trabalhou num banco por Now they muitos got a new anos. job. Agora eles têm um outro You have a trabalho. little party and you Tem say uma goodbye. festinha e diz tchau. They were doing that
Eles estavam fazendo isso, Now they're doing this. agora estão fazendo isso. That makes perfect sense in the market. Faz sentido perfeito no mercado aí. Goodbye. Tchau. But we are an extended family. Mas nós somos família. And so the Lord must interpret that within our circumstances. Então Deus tem que interpretar isso dentro das nossas circunstâncias. And Elisha saw it and he cried out, "My father, my father." E Eliseu viu e clamou, meu pai, meu pai. Then he took hold of his own clothes and he tore them into 2 pieces. E ele tomou, wait, where is that? That's Aqui que é. E tomando as suas vestes, rasgou-as em 2 partes. and he took up the mantle of Elijah E levantou o manto de Elias, that fell from him, que lhe deixara and cair, he returned and stood by the bank of the Jordan. e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. And he took the mantle of Elijah that fell from him, and he struck the waters. And he said, "Where is the God of Elijah?" And when he also had struck the waters, they were divided here and there. And Elisha crossed over. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. So we're talking about family dynamics within the kingdom. Então a gente está falando de dinâmica familiar dentro do reino. Now, in this fallen world, Agora, nesse mundo caído, with the pride of individualism, com o orgulho do individualismo, nobody wants to wear their parents' clothing. ninguém quer pôr a roupa do seu pai e da sua mãe. Clothing is the absolute symbol of our individuation in A modern culture. roupa é o símbolo absoluto do nosso individualismo, da nossa pessoa numa We cultura. have a massive role-playing industry. Nós temos uma indústria que entrega, que mostra como é que as coisas devem So, ser. I remember years ago where all little girls were supposed to look like Madonna. Porque antigamente, alguns anos atrás, todas as meninas tinham que ficar com a cara da Madonna. And then you would look up and your wife was starting to look like Madonna. E aí você olhava e a sua mulher estava com a cara da Madonna. You know? And so the whole point is to be different, you see? Então, na verdade, o ponto é ser diferente, certo? But in this story, he takes his own clothing and he tears it apart. Mas nessa história ele pega a roupa dele mesmo e rasga ela. So he's just had this pronouncement of a double portion. Então ele acabou de receber essa coisa da You porção think the guy dobrada, now, he finally can stand up in his own identity. pensando, e aí você pensa, nossa, agora ele pode assim se colocar na sua própria It's regime identidade. change. Agora é hora de mudança de Finally, the old regime. guy give the authority to the new guy. Agora Deus tirou a autoridade do cara antigo e deu para o cara novo. And he had the good sense and the integrity to completely go away. E ele teve o bom senso de sair, e integridade de sair fora e ir num lugar diferente. And so I'm going to leave that cloak over there to rot. Então eu vou deixar aqui esse manto aqui para ele estragar, para ele rasgar. That was the old, this is the new. Esse era o velho, agora isso daqui é a coisa nova. And I'm going to take my garment and I'm going to say, "Where's the Lord God of Elisha?" E eu vou pegar a minha roupa e dizer, cadê o Deus de Eliseu? Twice as anointed, Duas. waters part. Elisha é Eliseu. Yeah. Tô falando de you're talking about Elisha. Elisha, the one who yeah. received it, right? He received it, yeah. Yes, é Eliseu. Então, não, agora ele está falando de Eliseu. Então ele está falando, imagine que Eliseu fizesse isso. But Tá? that's not what he says. Mas não é isso que ele fez. Ele podia chegar lá e dizer, cadê o Deus de Eliseu? Mas ele não fez isso. He says, "Where's the God of Loré? Ele disse, cadê o Deus do Lauré? Where's the God of Jimmy and Pam?" Cadê o Deus do Jimmy e da Pam? This should be the big opportunity to individuate. Essa deveria ser a maior oportunidade dele estabelecer sua identidade. Heart that we saw last night, this heart of gratitude. Mas ele tinha esse coração que a gente viu ontem, esse coração de gratidão. You know, what happens next Sabe o que acontece depois? is that there's all the sons of the prophets, all the other YWAMers were at Jericho opposite him, and they saw this. Tem todos os filhos dos profetas e os caras estavam... E eles viram isso. And they said, "The spirit of Elijah rests on Elisha." E eles falaram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. And they came to meet him and bowed themselves to the ground before him. E vieram ao encontro dele e se prostraram diante dele na terra. So right away, the crowd identified him as just so-and-so's boy. Então, imediatamente o pessoal percebeu, esse daí é o filho do fulano. We dread that. We don't want that. A gente odeia isso, a gente não gosta dessas We coisas. can't wait to be seen as autonomous. A gente não pode esperar para ser visto como nós mesmos. Now, you know what? Every loving parent wants that for you.
Mas sabe, cada pai, se o seu pai ama você, We ele should quer isso para not want você. to possess or control or impart our identity to A anybody gente else. não pode tentar impartir ou controlar, jogar a nossa identidade na vida de outra pessoa. That's parental love. Isso é o amor de um pai ou We de uma want mãe. liberty, dignity, Nós queremos freedom, liberdade, new dignidade, liberdade, coisas boas, novas. We want them to totally go past us. Nós queremos que eles passem na nossa frente. We want the double portion and much, much more. Nós queremos a porção dobrada e muito, muito mais. But as sons and daughters, Mas como filhos e filhas, we're saying we appreciate that. a gente tem que dizer, nós agradecemos isso, But here I am standing on your shoulders. mas aqui estou eu de pé nos seus ombros. Now, if we can make it through 50 years, if we can make it to 100 years, Gente, se a gente conseguiu chegar em 50 anos, se a gente conseguir chegar em 100 we're still anos, growing 12% a year. a gente ainda continua crescendo 12% ao ano. Think of the mathematics of that. Pense na matemática disso. You're going to have the transformation of nations. Vai acontecer uma transformação de And I'm just talking nações. about our little corner of the vineyard. Why? E eu estou falando só do nosso cantinho de Jocum. But the future lives or dies on these heart affections. Mas o futuro morre ou vive baseado nessas afeições do coração. These 3 generations here, by the way. Tem 3 gerações aqui falando These nisso. school of the prophets. Tem também a escola dos profetas. These are all young guys. São todos caras jovens. And, they give their allegiance to Elisha. E eles dão, então, where is that? They bow to the ground before him, it says. E eles dão a sua lealdade para Eliseu, But porque they eles se have prostraram diante dele, Their own agenda. mas eles também têm os planos As deles. soon as they know that he's the guy, Assim que eles sabem que esse é o cara, they start working him. eles começam a trabalhar para ele. And these 50 young people, they say, go and search for your master. E aí, 50 homens valentes vai à procura do teu Senhor. Perhaps the Spirit of the Lord has taken him up and cast him on some mountain or some valley, and he said, you shall not sin. But when they urged him until he was ashamed, what a bunch of manipulation, see? Então aqui, Verse 17. yeah. Wait, you He were said- reading. So anyway, basically he does it. Então, de He qualquer maneira he wastes aqui, all his time and energy. wait a minute, I haven't read the verse. Aqui, então, entre os teus servos, há 50 homens valentes, deixa-os ir em procura do teu Senhor, pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado em algum monte. E ele fala, e no final ele acaba deixando They eles go irem. out and look for this body. Eles vão procurar lá pelo corpo de Maybe he was Elias. sucked up in a tornado and he dropped on the other side of the hedge. Quem sabe, né, ele tenha sido puxado por um tornado, né, e jogado do outro So lado after na 3 cabeça. days, they come back to him. E aí eles voltam para ele And they depois de say, we 3 couldn't dias find him. e falam, a gente não achou And he ele. says, did I not say to you, do not go? E ele falou, eu não disse para vocês não irem? So you're telling me you respect my leadership so much. Então vocês estão dizendo que vocês respeitam a minha liderança The tanto? first thing you do is ignore what I'm telling you. E a primeira coisa que vocês fazem é ignorar o que eu estou falando. Does that sound familiar to anybody? Daí parece familiar para vocês, por acaso? All right, that's enough for tonight. Acho que isso já deu por hoje, né? We'll end on that note, Vamos terminar por aqui, in which all the senior people can feel a sort of a gracious, gratifying sense of em que self-pity. todas as pessoas mais velhas podem se sentir assim, graciosamente gratificadas em si But mesmas. this story cuts a lot of ways. Mas essa história é bem... Thank you, Lord, for today. Obrigado, Senhor, por esse dia. Thank you, Lord, for what transacted when we prayed just then. Obrigado pelo que aconteceu quando a gente orou também, Deus. We just add our agreement to all the other prayer groups across the room. E nós queremos nos concordar com todas as coisas que foram oradas aqui. Up here, we were praying for Jim and Pam and for the development of this center. Aqui nós estávamos orando pelo Jim e a Pam e pelo desenvolvimento desse centro aqui. Because I was watching over there and I think they were praying for real. Porque eu estava olhando ali e eu acho que eles estavam orando pelo rio. And so, Lord, we just take up cause with all of the concerns of all the groups across this Então, room. Deus, agora a gente quer se juntar com cada um dos grupos que orou por coisas diferentes We aqui. trust our friends. Nós confiamos nos nossos amigos. We know that they were praying out of hearts of Nós love. sabemos que eles estavam orando de corações cheios de amor. So whatever they were praying, we just say, we agree with that. Então, o que quer que seja que eles tenham orado, nós queremos dizer, nós concordamos And com as one isso. voice we say, may that breakthrough take place. E em uma voz nós queremos dizer
que essas coisas aconteçam, May an answer be released. que a resposta seja liberada. These groups who are like a 300 facing Amalek, Esses grupos que são como os 300 que estavam enfrentando Amaleque, may they see the victory. que eles vejam a May they vitória, go home to a good report. que eles vão para casa e recebam boas notícias, Not by might, not by power, but não by por your spirit. força nem por poder, mas pelo teu Espírito. Thank you, Father. Obrigado, Pai. And Lord, we put off a false anxiety about the future of YWAM. E Pai, nós queremos pôr de lado toda a falsa ansiedade sobre o futuro da Jocum, Where we feel important as leaders, onde a gente se sente importante como líder, but we overdo it. mas a gente faz demais. We feel too much responsibility. A gente sente responsabilidade demais. We know your word says in Ephesians not to be anxious, Nós sabemos que na tua palavra você diz para a gente não ser ansioso. and we make excuses. We say, I'm not anxious, I'm just concerned. E a gente inventa desculpas dizendo, não, mas eu não estou ansioso, eu só estou preocupado. We just confess we are anxious. Nós queremos confessar que nós estamos So a ansiosos. lot of stuff makes us nervous. Muita coisa deixa a gente nervoso. And Lord, we're going to go to sleep in a few minutes, E Deus, nós vamos dormir daqui a pouco. and you're going to have to be the leader of Youth of the Mission Brazil all by yourself. Nós vamos morrer, na verdade, e você vai ter que ser o Senhor de Jocum And sozinho. you're probably relieved about that instead of panicked about that. E provavelmente você deve estar aliviado com isso, em vez de cheio de pânico a respeito So we disso. repent of taking upon ourselves burdens that belong to you, Então nós queremos nos arrepender de tomar sobre nós mesmos coisas que pertencem a você. You are the base leader. Você é o líder da base. You are the head of that department. Você é o cabeça daquele You're departamento. the prophet, priest, and king. Você é o profeta, o sacerdote e o You're the rei. fivefold ministry gifts. Você é os 5 ministérios. You're the sevenfold manifestation of the manifest wisdom of God. Você é a manifestação multiforme da graça de Deus. You're the 9 motivational gifts in action. Você é todos os dons motivacionais em ação. And all this other complicated stuff we put on our poor students. E todas essas coisas complicadas que a gente joga para os nossos We alunos. just return to our rest. Nós queremos voltar para o lugar That you certo. are author and finisher. Que você é o autor e cumpridor da nossa fé. Building your kingdom. Que nós estamos construindo o seu reino. And the gates of hell will not prevail against it. E que os portões do inferno não irão prevalecer contra ele. This family of Jesus will extend into the future, Essa família de Jesus vai se estender ao futuro, world without end. no mundo inteiro, We sem stand fim. upon the vision of Daniel in chapter 2. Nós estamos em pé sobre a visão de Daniel no capítulo That 2. this rock that began to roll Que essa pedra que começou a rolar, hit the idol of human institutions in the feet, que bateu bateu bem no ídolo das instituições humanas no pé, in our day, nos nossos dias. the iron and clay culture of the Greco-Roman world. E a cultura de barro e de ferro That's the world do in which we live do now. mundo greco-romano, que é o mundo onde a gente vive agora. The whole thing came down. E a coisa toda caiu. And that rock rolled and expanded until it filled the earth. E aquela pedra rolou e aumentou até que ela encheu a terra. And so we say, roll on, kingdom of God. E nós queremos dizer, continue a rolar, reino de Deus. Kingdom of love and gentleness. O reino do amor e da gentileza, With strange weapons. com armas estranhas, Where a wise word fitly spoken onde uma palavra de sabedoria falada bem can break a bone. pode quebrar um osso. How amazing you are, Lord. Que incrível você é, Deus. And so, Lord, because we are so blessed, Então, Deus, porque nós somos tão abençoados, we cease striving nós vemos essa luta, and we enter your rest. nós queremos entrar no seu descanso. We are with you in your fatherly love. Nós estamos contigo no seu amor de pai, And a nation which is orphaned in spirit. numa nação que é órfã em espírito. And we say, Brazil, Brazil.
E nós dizemos: Brasil, Brasil. Healing is coming to your foundations. A cura está vindo para as suas fundações. The Lord God will build your walls. O Senhor Deus vai construir as suas paredes, To ancient Israel is the promise os to seus you. muros. A promessa para Israel antigo é a promessa para vocês. Foreigners will come and be your servant. Estrangeiros vão vir e ser os seus servos. And tend your children and lay their lives down for you. Eles vão cuidar dos seus filhos e vão dar a vida por você. You are greatly loved. Você é muito amado. You are not rejected. Você não é rejeitado. See the signs of God's love. They are Veja everywhere. os sinais do amor de Deus, eles estão em He todos has os stretched his lugares. hand toward you to bless you. Ele estendeu a sua mão para ti, para te abençoar. He has heard your cry go up for 500 years. Ele ouviu o seu clamor por 500 anos. And this is a time of restoration for E you. esse é o tempo de restauração para você. Now, what is God giving to Brazil? Agora, o que é que Deus está dando para o Brasil? Us. Pergunte. What did Jesus give to the world in his generation? O que Jesus deu para o mundo na sua geração? Those are fragile 11 people and their friends. Aquelas 11 frágeis pessoas e seus amigos. Now, you were with me a minute ago Agora, vocês estavam comigo há um minuto atrás. when I was picturing the rock rolling and filling the earth and Quando eu Jesus estava blessing Brazil. vendo a pedra bater e rolar e crescer, e Jesus abençoando o Brasil. But when I said that that's what that means is God giving us to Brazil, Mas quando eu disse que isso significa que Deus está dando a you gente all para o looked at me Brasil, like, vocês olham para mim com uma cara de: hã? well, Brazil is really in deep trouble. O Brasil, na verdade, está com muito problema, né? And no, it's not. Não, não está. Remember the story about less is more? Lembrem-se da história do menos é mais. We may be just a bunch of losers enough for God to get glory out of this situation. Talvez a gente seja um bando de perdedores mesmo, mas Deus vai tirar a gente da Hallelujah. situação. Thank you, Lord. Muito obrigada, Senhor.